Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre 2º Nef, capítulo 28, versículos 27 ao 32, e também sobre 2º Nef, capítulo 29. Especificamente, falando aí sobre os versículos 27 a 32 do capítulo 28, 2º Nef, a gente vai tratar desse assunto. Tem essa frase aí: a quem recebe, Deus dará mais. E em 2º Nef 29, nesse capítulo 29, a gente vai também aprender sobre esse verbo receber, né? E aqui está falando receber mais da palavra de Deus. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e nessa aula a gente vai poder estudar um pouquinho sobre algumas perguntas que às vezes os jovens têm, como essa aqui, né? Se você tem perguntas espirituais que não foram respondidas, ou às vezes deseja que seu testemunho ele estivesse desenvolvendo mais rapidamente. Então, se você tem esse tipo de pergunta, né, essa que eu falei aqui agora, e você acha que algumas perguntas que você tem ainda não foram respondidas, ou, né, se você acha que seu testemunho não desenvolveu bastante ainda, podia ser mais rápido para você receber um testemunho. Nessa aula você vai aprender como lidar com isso, como poder resolver essa situação. E principalmente como você pode ajudar uns amigos seus com isso. De repente você está progredindo, está sabendo como fazer, né? Então esse é o intuito e o propósito dessa aula. Nós vamos começar aqui agora com essa primeiro bloco de escritura, tá? Que é 2º Nef, capítulo 28, dos versículos 27 até o 32. E para poder exemplificar e poder começar a introduzir aqui a explicação, lembra, a gente está tratando aqui qual é o objetivo dessa aula? É ajudar você e outros a desenvolver, né, ou saber como desenvolver o seu testemunho, de que forma que você desenvolve o seu testemunho, se tem que ser muito rápido ou não, ou até mesmo se você tem respostas, ou desculpe, perguntas que ainda não foram respondidas, né? Então essa aula é para você sanar essas dúvidas, poder entender como é que você faz quando você tem perguntas desse tipo ou situações desse tipo. Tá? Então, para começar, a gente vai dar esse exemplo aqui. Imagina uma escada, tá? Você está observando essa escada aqui. E essa escada, ela representa algo. O que que ela representa, irmão Rodrigo, essa escada? Essa escada, ela representa o seu conhecimento e o seu entendimento espiritual. Combinado? Então, essa escada aqui, ela representa o seu conhecimento e seu entendimento espiritual. Toda ela aí, ó, tudo que você está vendo aí, ok? Agora vamos imaginar aqui o topo da escada. Olha lá no topo da escada, lá em cima, ó, tá? Lá em cima representa o conhecimento de Deus. Em que nível de conhecimento você acha que você está atualmente? Então, é isso que a gente está vendo agora. Então, voltando aqui, ó. Essa escada representa o conhecimento de Deus e o topo dela, desculpe, voltando aqui, essa escada representa o conhecimento e o entendimento espiritual seu, o seu entendimento e seu conhecimento espiritual, e o topo dela representa o conhecimento de Deus. Então, se você estivesse subindo a escada, em que nível dela você estaria? É isso que a gente quer conhecer um pouco. Então, você está subindo aí a escada, qual nível você está? Você já está lá perto do conhecimento de Deus? Ou você está cada dia conhecendo mais? Em 2º Nef 28, nesse capítulo 28, todo o capítulo Nef ele continuou, né, a fazer sua profecia desses últimos dias, que são nossos dias atuais. E ele descreveu algumas ações das pessoas, né, as atitudes que nós teríamos aqui nesses últimos dias. E dentre essas atitudes, ele compartilhou também um padrão do Senhor, né, o padrão que o Senhor utiliza para nos ajudar a receber e entender a verdade. Lembra que eu falei lá no início da aula? O propósito dessa aula é te ajudar com algumas perguntas que ainda não foram respondidas. De repente você tem algumas perguntas que não foram respondidas. Ou, de repente, você tem um testemunho e você acha, poxa, meu testemunho não está assim tão rápido, não estou adquirindo um testemunho tão rápido sobre o Evangelho. Tá? Então, o Senhor agora ele vai ensinar um padrão. Tá? Ele tem um padrão aqui que Nef mostrou nesse capítulo 28, que o Senhor usa para ajudar a gente a receber essas verdades. Então, esse padrão que o Senhor usa
Ele é um padrão que está conhecido nas Escrituras. Nefe, ele deixa muito claro. E esse padrão, ele serve para algo, como a gente acabou de falar aqui. Para que serve esse padrão? Para receber e entender a verdade. Por isso que ele ensina um padrão para se conhecer, né, para ajudar a gente a receber e entender a verdade ou as verdades do Evangelho. Mas para a gente começar a entender melhor aqui e poder fixar isso que a gente está falando, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. Tem duas partes dessa primeira pergunta. Você vai lá no formulário, aqui na descrição desse vídeo, você abre, tem um link. Você clica lá, aí quando abrir, você vai colocar lá os seus dados, tá? O seu e-mail, e não esquece, por favor, olha direitinho se está lá o arroba, né? Tem que ter uma arroba, porque você vai pôr seu e-mail, tem que ter o símbolo da arroba lá. E ver se está bonitinho ali seu e-mail, tá bom? E depois, né, e além do seu e-mail, você vai colocar o e-mail do professor. Não esquece de colocar o e-mail do professor. Tá? Depois coloca ali seus dados e então vai ter a primeira pergunta. Lá você coloca a resposta do que está pedindo aqui. Tá? Essa primeira parte da primeira pergunta pede para você ler lá. Então você vai ler segundo Nefe, capítulo 28, versículo 26 até o versículo 30. Tudo bem? Pegue aí suas escrituras, dá uma pausa no vídeo e lê lá os versículos, do 26 ao 30. Depois que você lê, procura ali onde você leu sobre essa pergunta aqui. Por que o fato de Deus nos ensinar pouco a pouco, em vez de tudo de uma vez, é uma bênção? Tá? Você vai responder lá onde está a primeira pergunta. Tudo bem? E lá também onde está a primeira pergunta, você vai responder essa segunda parte aqui, tá? Então, lembrando, você vai ler 2 Nefe 28, 26 a 30 e procura lá. Por que Deus ele nos ensina pouco a pouco, em vez de ensinar tudo de uma vez? E por que isso é uma bênção, tá? Por que o fato de Deus nos ensinar pouco a pouco e não de uma vez só, isso é uma bênção? Coloca lá a sua resposta. E depois, no mesmo lugar, tá? Um pouco abaixo de onde você já colocou a parte 1 dessa primeira pergunta, você vai colocar ali, no mesmo lugar, onde está a primeira pergunta, você vai colocar como o processo de aprender pouco a pouco pode nos ajudar a nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Tá? Coloca lá a resposta dessa pergunta. Eu sei que o Senhor ele tem um padrão, e esse padrão está descrito, inclusive, nessas você vai aprender ao responder essas perguntas, essa primeira parte e a segunda parte da primeira pergunta, você vai poder aprender um pouco mais do padrão do Senhor e vai fixar ele na sua mente, para que toda vez que você tiver alguma pergunta que está demorando para ser respondida, ou de repente você sente que seu testemunho não está tão assim, né, progredindo quanto você gostaria, você vai aprender a utilizar esse padrão do Senhor. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai assistir a um vídeo de um apóstolo do Salvador Jesus Cristo. É o Elder Bednar. E ele vai ensinar um pouquinho para a gente sobre alguns padrões que o Senhor tem, alguns padrões de luz. A luz é representada como conhecimento, como revelação, que o Senhor nos mostra. Então, por isso que existe esse simbolismo sobre a luz. Tá? Então, se você tem algumas perguntas espirituais que não foram respondidas, ou, né, lembrando, se você tem um testemunho que você acha que podia estar progredindo mais, que podia estar mais rápido, se desenvolvendo mais rápido o seu testemunho, presta atenção aqui nesse vídeo do Elder Bednar. Você vai aprender bastante coisa aqui. Quando os filhos e as filhas de Deus comunicam-se com Ele, chamamos isso de oração. Quando Ele se comunica conosco, Ele usa uma variedade de métodos, meios e canais. Estamos falando sobre os padrões que Deus usa para comunicar-se com seus filhos aqui na Terra. A revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. Às vezes, essas mensagens vêm de modo rápido e um tanto espetacular. É semelhante a uma luz que é acesa numa sala escura, onde a escuridão rapidamente desaparece e é possível enxergar tudo que há na sala de modo claro e nítido. Acredito que esse padrão de receber mensagens de Deus é mais raro do que comum. Um segundo padrão é quando a luz vem gradualmente, como acontece ao nascer do sol. É
É possível discernir a luz gradualmente aumentando no horizonte, mas não de uma vez. Esse padrão de revelação tende a ser mais comum do que raro. Às vezes, receber revelação é como um dia de neblina. Existe luz suficiente para saber que a noite já passou, que não está mais escuro. Porém, não está muito claro. Você pode ver o suficiente para dar alguns passos. Não sei se isso acontece com outras pessoas, mas sempre acontece comigo. A luz suficiente para dar alguns passos, depois ela continua um pouco à minha frente o suficiente para continuar adiante. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele é a luz, um de seus nomes é a luz. Ao seguirmos seu exemplo e vivermos de acordo com seus ensinamentos, somos iluminados em todos os aspectos de nossa vida. Mas se rejeitarmos a Ele e a seus ensinamentos, ficaremos por conta própria. Eu prefiro seguir sua luz. Reconheço que existe um poder acima da minha própria capacidade que procede de Deus, para mim e através de mim, que é o Espírito de revelação. Em Doutrina e Convênios, na seção 50, no versículo 24, tem um princípio aqui, e até mesmo uma doutrina que ensina tudo isso que o Elder Bednar falou um pouquinho nesse vídeo. Aqui no versículo 24, nós lemos: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito. É importante salientar aqui que existe um padrão de luz do Senhor. Qual que é o padrão de luz? Está escrito aí: aquele que recebe luz e persevera em Deus, ou seja, aquele que continua a guardar os mandamentos de Deus, continua a acreditar nele, continua a orar a ele, como o Elder Bednar falou sobre essa comunicação que nós temos com o Senhor. Aqueles que fazem essas coisas recebem mais luz, até o dia perfeito. E olha só, essa luz ela vai ficando cada vez mais brilhante. Você não vai perder essa luz, exceto se você parar de perseverar em Deus. Se você não quiser mais estar em comunhão, estar próximo do Salvador, Jesus Cristo e também do Pai Celestial. Quanto mais perto você estiver deles, quanto mais você quiser conhecer deles através das Escrituras, como você está fazendo aqui hoje, mais você vai receber luz. E uma luz que vai brilhar, como diz aí, né? Mais e mais brilhante, até o dia perfeito. Vamos agora responder essa segunda pergunta? Lembrando, vai lá no formulário, aqui na descrição do vídeo, tá? Não esquece. Na descrição desse vídeo tem uma pergunta, tem uma parte lá que está escrito segunda pergunta. Vai ter um link, você clica lá no link. Depois que você colocou a primeira pergunta lá, a resposta, aí embaixo vai estar lá, resposta da segunda pergunta. E aí você responde aqui, tá? Lá no formulário, essa segunda pergunta lá. Lembra, precisa responder lá para que possa valer essa sua aula aqui, tá bom? Então, em que ocasiões você viu Deus ensinando pouco a pouco em sua vida ou na vida de outras pessoas ao seu redor? Em que ocasiões você viu Deus ensinando pouco a pouco? Em vez de ensinar de uma vez, você percebeu que Deus ensinou na sua vida, pouco a pouco. Tá? Ou às vezes você tem um exemplo de um amigo ou de alguém da sua família, de repente que você viu lá que Deus, pouco a pouco, né, foi ensinando ali aquela pessoa. Tá? Então, em que ocasiões? Então, você pode falar, foi numa vez que um amigo meu fez isso, isso e isso. Ah, teve uma vez que aconteceu comigo dessa forma.
né? E eu queria muito uma resposta, mas veio aos pouquinhos, até que aconteceu isso, aquilo outro. Então, explica ali na segunda pergunta, em que momento, em que ocasião você viu que Deus ensinou pouco a pouco a você, ou até mesmo alguma pessoa ao seu redor aí na sua vida. Bom, agora nós vamos para o segundo bloco de escrituras, que é um capítulo todinho, que fala um pouquinho mais sobre receber mais da palavra de Deus. E é interessante que aqui ele traz muito, né, sobre o livro de Mórmon, sobre quão importante é a gente receber mais da palavra de Deus. Então, muitas pessoas, elas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato é a palavra de Deus. No entanto, nem todas essas pessoas elas estão dispostas a receber mais da palavra de Deus. Algumas pessoas não querem receber mais, acham que só aquilo ali já está o suficiente. E por isso, nesses últimos dias, muitas pessoas têm rejeitado, e até mesmo foi profetizado por Nefe, o profeta, de que muitos rejeitariam o livro de Mórmon, por já terem a Bíblia. O Senhor, ele deseja que a gente saiba que seu evangelho, ele é para todas as pessoas, ele não é só para um grupo de pessoas específico, como está aqui, ó, né? Tem aí no Oriente Médio, aqui, né? No Oriente Médio e aqui nas Américas. Então, ele não deseja que só o pessoal aqui, né, que está no Oriente Médio, recebam a Bíblia. Ele deseja também que as pessoas, né, que estão aqui nas Américas também tenham mais de seus ensinamentos. Por isso ele ensinou: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Foi isso que ele ensinou para o pessoal que estava ali no Oriente Médio, onde ele nasceu e onde também ele foi crucificado e morreu e ressuscitou. Por isso, isso é um dos maiores exemplos de amor do Salvador, de que não só uma parte né, de seus irmãos, daqueles que ele se sacrificou, tenham as verdades, mas também que outros grupos de pessoas também tenham as suas verdades. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse capítulo 29, nessa lição. A começar com essa citação do presidente Russell M. Nelson. O presidente Nelson é o nosso atual profeta. Ele ensinou o seguinte, olha essa citação aqui. Ó, há muitos mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Vamos repetir. Ó, há muito mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Como nos ensinou o elder Neil A. Maxwell, então agora ele está citando o elder Maxwell, né? E olha só que citação bonita. É também um apóstolo do Salvador Jesus Cristo, o elder Maxwell. Para aqueles que têm os olhos para ver e ouvidos para ouvir, está claro, até grifei aí, ó, está claro, o Pai e o Filho estão revelando os segredos do universo. Isso ele falou num devocional lá na Universidade da Igreja, Universidade de Brigham Young, em outubro de 1986. Olha quanto tempo já foi isso. E ele estava falando um pouco sobre a revelação. E recente nós temos também, né, em 2018, agora ele falou um pouquinho sobre isso numa das conferências gerais, o profeta. Tá, então, há muito mais, gente, que o Pai Celestial ele quer que a gente saiba, muito, muito mais mesmo. E como o Elder Maxwell, que ele citou aqui, ensinou, quem tem olhos para ver esses últimos dias e ouvidos para ouvir, está bem claro que o Senhor está revelando os segredos do universo. Estamos aprendendo cada vez mais coisas. Olha a tecnologia, quantas coisas, inteligência artificial e tantas coisas mais que a gente está aprendendo para que a gente saiba mais, principalmente nas Escrituras e principalmente no livro de Mórmon, de que tem tantas e tantas coisas mais para a gente aprender. Por isso, agora a gente vai fazer uma atividade. Pega uma folha, tá? Faz uma pausa aqui agora, pega uma folha lá e vamos fazer um pouquinho dessa atividade aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Então, você vai reservar um momento agora para refletir sobre sua vida, tá? Sobre suas atitudes de receber verdades espirituais de Deus. Tudo bem? Então, aqui você vai refletir um pouquinho sobre receber essas verdades, tá? Tenta ver onde você está fazendo um bom trabalho e onde você pode melhorar, tá? Veja bem aí onde que você pode melhorar.
Então, vai ter algumas perguntas, e nessas perguntas, você vai colocar um desses 4 números. Se você colocar o número 1 lá, quer dizer que raramente você faz isso. Se você colocar o número 2, quer dizer que é às vezes. 3, frequentemente você faz isso. E que se você colocar o número 4, quer dizer que sempre você tem feito aquilo. Tá? As perguntas, elas estão aqui. Anota essa pergunta, tá? Anota ela aí no seu, nessa folha que você pegou. Tá? Pode ser o seu caderno de estudos também. Anota essas perguntas aí. Na verdade, são afirmações, né? Desculpa, são afirmações. Anotem essas afirmações. E aí, do lado delas, onde está o tracinho assim, ó, por exemplo, na primeira aqui, ó, tem um tracinho aí. Você vai colocar um número correspondente. Então, por exemplo, vou falar de mim aqui. Faz de conta que eu estou fazendo o meu aqui, e aí tem ali uma afirmação. Valorizo e estudo tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon. Aí eu vou colocar ali, número 1. Raramente eu faço isso. Não tenho estudado tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon. Ou, às vezes, ou frequentemente eu faço isso, que é muito bom. Ou 4. Coloquei até umas cores destacadas aí, né? Se for raramente, é esse amarelinho aí, número 1. O rosinho é o número 2, às vezes. O verdinho, número 3. E o vermelho, número 4, tá? Por exemplo, o outro aqui, ó. Busco respostas para as minhas perguntas ao estudar as escrituras. Eu estou buscando ali as respostas para as perguntas que eu tenho quando eu começo a estudar as escrituras. Então, ali, um dos 4 números aí. Procuro aprender com Deus e sobre Ele por meio das Escrituras. Raramente eu faço isso. Então, se eu faço raramente, eu, Rodrigo, vou colocar número 1 ali. Ah, eu sempre faço isso. Então, é número 4. A próxima, procuro e sigo a revelação pessoal recebida do Espírito Santo. E, por fim, estudo as palavras proferidas na conferência geral para aprender o que Deus quer que eu saiba. Inclusive, eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso. Vou contar aqui no final para vocês. Antes disso, vamos agora, então, ó, não esquece, coloca aí, faz essa atividade, aí depois responde a terceira pergunta lá no formulário. Lembra, no formulário está aqui, ó, no link, está na descrição desse vídeo, clica lá e vai estar lá, resposta da terceira pergunta. E aí, tá a parte 2 aí, mas você ignora essa parte 2 aí, tá bom? É só a terceira pergunta mesmo. Você vai responder lá. Primeiro, você vai ler segundo Nef, capítulo 29, versículos do 7 até o 11. Lê tudo lá. Assim que você lê, você responde essas 2 perguntas. O que Jesus Cristo quer que as pessoas que rejeitam o livro de Mórmon saibam? Então, o que você descobriu aí no versículo 7 ao 11 do capítulo 29? Que o Salvador, ele quer que as pessoas que rejeitam o livro de Mórmon saibam. O que o Salvador quer que elas saibam? Essas pessoas que rejeitam o livro de Mórmon. Então, escreve aí, tá? Onde está lá a resposta da terceira pergunta no formulário. Depois, responde isso aqui, ó. Que verdade você aprendeu sobre Jesus Cristo nesses versículos? Jovens, quero prestar meu testemunho a vocês aqui hoje, de que o Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, ele quer que todos os seus filhos tenham conhecimento sobre eles, de que eles vivem ainda, e sobre as verdades que ele ensinou. Por isso, ele não ama um povo mais do que outro. Foi isso que a gente aprendeu aqui hoje nessa aula. A verdade é que, da mesma forma que ele ensinou uma parte de seus filhos, que o Salvador também esteve lá presente com eles, ele também ensinou outros que não eram daquele aprisco, como ele mesmo ensinou, como ele mesmo falou. Por isso, eu sei, sem sombra de dúvidas, que o Salvador, ele tem um grande amor por nós. Eu falei logo agora há pouco que eu tive uma grande experiência com isso. Eu, às vezes, não tinha tantas respostas, eu tinha dificuldade em receber respostas para orações que eu fazia, ou às vezes perguntas que eu tinha sobre a vida, talvez ali nas escrituras. E eu passei a fazer o seguinte, a buscar essas respostas mais, não somente nas escrituras, mas também em outros tipos de escrituras, que são as palavras dos profetas vivos, atuais, na Conferência Geral. Na Conferência Geral fica escrito lá, inclusive fica numa revista, fica com acesso à internet. Eu comecei a buscar lá, eu começo a ler desde o início e vou lendo. E eu sempre tenho encontrado as respostas. Não é fácil, é aos pouquinhos que eu vou aprendendo, como a gente aprendeu aqui hoje. Eu sei que essas coisas são verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.